Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Love the Problem e hoje eu tô com convidadas muito especiais, como sempre, só trazemos convidados especiais para um tema também que é um tema super relevante hoje em dia. A gente tem falado muito sobre saúde mental, é mais um tema que eu acho que vem contribuir, vem enriquecer e são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu já sigo nas redes e eu tô aqui tipo, nossa, até me arrepiei aqui de pensar que consegui essas pessoas para conversar, né? São pessoas fora da nossa comunidade, né? Estourar um pouco essa bolha que a gente tem de falar de agilidade. Então, eu achei muito interessante trazer essas convidadas aqui. Vou pedir para elas se apresentarem e depois eu falo qual é o tema de hoje, tá bom? Bá, se apresenta pra gente, por favor. Olá, gente, prazer. Eu sou a Bárbara Eliodório. Eu sou atriz, eu sou terapeuta e eu gosto muito de começar dizendo que eu sou atriz porque eu acho que enquanto terapeuta, enquanto pessoa que lida com saúde mental, eu com autoconhecimento, eu trago muito teatro, eu trago muito do corpo, eu trago muito daquilo que não é racional, daquilo que é vivido, expressado através de nós, que chega até nós. Então essa junção aí da arte com autoconhecimento, ela me trouxe um ofício, assim, que eu exerço hoje através dos meus atendimentos, através das pessoas que eu acompanho, e é um prazer estar aqui, Andréia, te agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer para mim falar de limite, principalmente porque por muito tempo eu não soube dos meus, não respeitei os meus, e também não respeitava os dos outros. Então eu acho que é uma grande cura, assim, que a gente está podendo proporcionar para quem escutar e para o planeta, né? Eu acho a gente poder lembrar que a gente é limitado e que isso não é ruim. Já falou então o nosso tema, vocês já estão sabendo que a gente já fala sobre limite, mas antes da gente começar, vou chamar também aqui a Mari e pedir para você se apresentar, Mari. Oi, boa noite, boa noite, Andréia. Primeiro, obrigada demais por esse convite. Muito gostoso sentar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, pra gente falar sobre esse tema super incrível. Eu sou a Mariane Yamamoto, eu sou a fundadora do Projeto Awake, que é um projeto que fala especificamente sobre relacionamentos e também sobre comunicação em qualquer área da vida para que a gente possa sonhar e realizar as coisas da maneira mais elevada, né? Eu sou terapeuta e atriz também, assim como a Bá, e eu concordo muito com o que ela trouxe, né, sobre como a gente pode usar todas as coisas que a gente faz e como a gente vê a vida a partir do olhar daquilo que a gente faz, né? Eu acho que ver a terapia com um olhar de artista é muito especial, porque é ser verdadeiro, é viver a nossa verdade e querer fazer o possível para que a gente possa despertar a verdade do outro. Então, nos atendimentos que eu faço, nas palestras que eu dou, em tudo que eu participo, tudo que eu quero é que as pessoas sejam sinceras com elas mesmas. E especificamente nesse assunto de relacionamentos, na grande maioria das vezes as pessoas chegam com essa questão de como é que eu lido com o outro, né? E aí eu sempre tento fazer com que as pessoas voltem as setas de volta para elas, para perguntar se elas estão sendo íntegras com elas mesmas, se elas estão atravessando a vida de acordo com a verdade delas, daquele momento que sempre vai transmutar, né? E eu também sou jornalista, já fui apresentadora e tal, e eu amo comunicar. Eu acho que eu vim pro mundo para comunicar, seja lá o que for, e é muito especial estar aqui com vocês também, trazer esse tema. Também reconheço que falar de limites é muito gostoso hoje, porque já foi muito desafiador, muito. Então é muito especial olhar para essa sala e falar assim, nossa, superei muitas coisas, aprendi muitas coisas e fui atrás de técnicas mesmo para que eu pudesse transformar. E é muito massa a gente estar aqui e falar assim, olha, gente, existem técnicas, calma, tem um jeito, né? É isso. Nossa, eu me sinto tão honrada e nesses 2 minutos que vocês estão falando, eu já me identifiquei e ao mesmo tempo me emocionei, assim, porque é um tema difícil pra mim. É um tema que eu ainda tô desenvolvendo e acho que por isso que eu quis gravar. E é um tema que eu vejo que as pessoas também têm essa dificuldade, né? Então, acho que eu vou começar com a pergunta clássica do Love the Problem, que é: que problema eu resolvo colocando o limite? Um problema que você nem sabe que você tem, que é o quanto você se viola, o quanto você se abusa. A maioria das pessoas passa uma vida inteira achando que essa é a única maneira de existir. Tá sempre cansado
de só dar, sempre recebendo pouco, ou sempre incômodo no sentido de não estar falando para o mundo aquilo que eu preciso, ou dizendo aquilo que eu não preciso, aquilo que eu não quero. E parece uma coisa muito boba, Andréia, muito boba, e Mari, né? Parece uma coisa boba, tipo, eu dizer que eu não quero açúcar no meu café. Só que essas pequenas coisinhas, elas vão se alojando dentro da gente e elas vão se tornando um problema maior. Nossa, eu acho que faz super sentido isso que a Bá trouxe, né? Da gente não ter consciência, pra começar, de não ter consciência do quanto a gente se atropela. Eu me lembro do dia que eu entendi que eu me atropelava, assim, em tudo que eu fazia, por não saber dizer não. E eu acho que a coisa que mais resolveu pra mim, saber colocar os meus limites, lembrar, né? Sempre se lembrar, porque não quer dizer que a gente nunca mais esqueceu de colocar limites, mas assim, só ter essa red flag, assim, acender isso rapidamente, eu acho que o que mais resolve é fazer um caminho de volta pra nossa autenticidade. Porque quando a gente entende os limites, é um passo muito importante pra gente se conectar com desejos. Então, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu tinha vindo fazer na Terra, eu não sabia do que eu gostava, enquanto eu não descobri quais eram os meus limites. Então, pra mim, o limite é o passo anterior do desejo. E o desejo é o passo anterior dessa criação do eu, essa nossa diferenciação. Porque eu acho que quando a gente é mais novo, a gente precisa entrar muito em grupos, né, que estejam formados. A gente precisa se identificar com uma rodinha de alguma coisa pra gente saber quem a gente é no mundo. E aí, enquanto adulto, claro que a criança também tem limite, mas falando no limite nesse universo nosso adulto, eu acho que quando a gente tem limite, a gente depende menos desses grupos e a gente começa a criar esse cercadinho em volta da gente, que é um espaço onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável e onde eu posso começar a perceber quais são os meus gostos, quais são as minhas vontades, que partem a partir de mim e não do ambiente onde eu cheguei. Pra mim, o primeiro problema é esse. Que massa você falar isso, Mari. Eu posso falar uma coisa que eu lembrei da Mari falando isso? Teve um processo de teatro que eu participei, que essa diretora, ela trazia que a gente tá sempre no estado de manada. A gente sempre é manada. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande para se relembrar enquanto indivíduo. E se eu sou manada, eu não tenho limite. Eu tô sempre servindo ao status quo, ao que é benéfico para todo mundo. Só que nesse lugar eu também não dou aquilo que eu tenho de precioso, assim por dizer, aquilo que a Mari traz como eu, né? Essa formação de eu, ela não tem como se revelar. Então, assim, eu nem tô colocando quem eu sou ou quem eu vim para ser, se eu também não tô colocando os meus limites, porque não tem um eu aqui. Tem só um monte de gente igual. A fala de vocês me conectou com a fala da Mari lá no começo sobre ser mais íntegro e sobre despertar a nossa verdade. Queria que a gente conseguisse explorar um pouquinho mais isso, sabe? O quanto o limite me ajuda a ter essa integridade, a me identificar e a despertar essa minha verdade. Olha, eu acho que quando eu não dou limite, assim, eu tenho um exemplo que até contei outro dia ali no Awake, que eu adoro contar, que eu era apresentadora de um programa de música. E aí eu entrevistava muita celebridade do mundo da música, assim, né? E aí um dia, e assim, eu achava aquilo tão incrível que eu não conseguia acreditar que eu tinha sido contratada para aquilo. Então toda vez que eu ia pra uma entrevista, eu falava assim, meu Deus, que legal! Tudo que me pediam, e falava assim, você pode fazer isso? Eu falava assim, claro, sim, pois não. Eu achava que eu tava tendo uma oportunidade, eu não conseguia pensar assim que eu tava lá porque eu tinha feito 4 anos de jornalismo, porque eu tinha estudado teatro. Pra mim não era um merecimento, era tipo uma sorte, um acaso. E aí chegou um dia que eu fui assistir uma entrevista com o Sidney Magal. E eu não ia fazer essa entrevista, né? E aí o meu parceiro de trabalho, ele falou assim, você quer fazer essa entrevista? Eu falei, eu? Ele falou assim, você. Eu falei, quero, pelo amor de Deus, me deixe, né? E ele falou assim, onde é que você quer fazer? Qual é o cenário, né? Que lugar que você quer fazer? E eu falava, tanto faz. Não, tanto faz. Você quer aqui ou aqui? Tanto faz. E eu só falava tanto faz. Até que uma hora, ele pegou no meu rosto, assim, ele olhou e falou assim, Mariana, presta atenção numa coisa. Gente morna não consegue nada na vida. Gente morna não é confiável. Gente morna não vai crescer. Como é que eu entrego, como é que eu fico tranquilo pra uma próxima entrevista de te mandar sozinha, se você vai dizer tanto faz? E aí, tô contando tudo isso pra dizer que enquanto eu não sabia dar limite, porque nesse caso era eu não saber dizer, eu falo meu desejo, né? Eu quero nessa parede, eu quero nessa sala, eu quero nesse lugar. Mas enquanto eu não sabia dar limite, eu era uma pessoa extremamente morna. Então,
o que acontecia? Eu não era íntegra comigo, porque eu não falava a minha vontade, eu não tava sendo verdadeira. Porque a primeira vez que ele falou assim, qual é o cenário que você quer? Eu falei, nossa, óbvio que eu quero esse sofá. Tinha um sofá que eu acho que era de veludo, sei lá, era um tecido muito lindo. E eu queria sentar naquele sofá com o Sidney Magal. Mas pra mim aquilo seria tipo uma vaidade, uma coisa assim, sabe? E eu queria só passar despercebido e não atrapalhar. Então eu sinto que esse lugar do limite e da integridade com a gente mesmo é deixar aflorar o que brilha o olho, sabe? O que faz a gente querer viver aquilo que faz sentido pra gente. Então, eu sempre falei tanto faz, até pra coisas, gente, até pra comida. Sabe uma comida que você não gosta, mas a pessoa fala, você quer isso, aquilo, e tanto faz. Porque eu não dizia, falar assim, não, hoje eu não vou comer esse macarrão porque eu não tô afim. Então, pra mim é muito esse lugar de ter autonomia sobre aquilo que faz o coração brilhar. Sim, eu acho que tem uma coisa também, Andréia, quando a gente tá falando de integridade, a gente tá falando de correr riscos. Porque eu preciso me abrir mão dessa codependência que todo mundo tem em algum nível da opinião alheia, da opinião do outro. Então, no caso da Mari, ela tava ali codependente da aprovação desse cara. Super. Da aprovação desse chefe. E morrendo de medo de que esse chefe, que ela pudesse sugerir qualquer coisa, que ele fosse desaprovar, ou que ele fosse pensar menos dela, ou que ele fosse questionar ela enquanto apresentadora. Então, se eu tô sempre codependente do que o outro pensa de mim, do que o outro vai achar de mim, eu não consigo ser íntegra. Eu não existo, na verdade, né? Então, eu acho que por isso que a gente fala de integridade e é uma coisa tão grande, assim, porque é sair de um modus operandi, de uma maneira de viver que é uma maneira que olha mais pra fora do que pra dentro. Porque a resposta estava dentro dela o tempo todo. Mas pra ela bancar essa resposta, ela precisaria se expor ao risco. E a gente morre de medo de se expor ao risco. A Andréia tá até rindo. Ela tá até rindo aqui. Aquela que tá se identificando, né? E ficando meio nervosa. Porque é um risco danado, E a gente tem muito medo e a gente não sabe sentir o desconforto disso também, porque é muito desconfortável. Gente, eu me identifiquei em todos os lugares. Acho que desde um lugar de tentar ser a boazinha e não incomodar, desde um lugar de eu não quero bancar esse desconforto e ter a treta de discordar com alguém e dizer o que eu quero, de colocar um limite e dizer o que eu não quero. E acho que também de um lugar de às vezes nem saber o que é que eu quero. Uhum. E é um exercício recente que eu tenho feito de merecimento, porque também tem esse lugar de eu achar que eu não mereço, de dizer o que eu quero, independente se as pessoas vão querer fazer aquilo ou não. Mas de eu respeitar o meu corpo, porque eu acho que uma vez eu escutei isso também, que quando você simplesmente aceita e você não se posiciona, você se machuca. O seu corpo registra que você não disse aquilo que você não queria, entende? Ou aquilo que você queria. Então se alguém vira pra mim e fala assim, o que você quer comer? Às vezes eu não sei exatamente o que eu quero comer, mas eu penso na hora e falo assim, olha, eu sei o que eu não quero comer. É tal. Ou tipo, putz, me dá uma vontade de comer comida japonesa, mas eu topo outra coisa. Mas pelo menos dizer, pôr pra fora cada vez mais o que eu quero, o que tá me dando vontade ali, o que eu tô sentindo. Sair desse lugar, dessa autoviolência, eu acho, no final, né? Porque eu não deixo nem o outro me conhecer, eu me violo o tempo inteiro, e é terrível. Aí eu acabo ensinando pro meu corpo que tá ok fazer isso comigo. Não, eu ia dizer que é importante, Andréia, a gente trazer essa noção do que é autoabuso, porque a gente fala muito de abuso, tipo, eu pegar seu braço de uma maneira, se eu pegar seu braço forte, eu vou deixar um roxo no seu braço, você vai chegar no seu chefe e falar, a Bárbara abusou fisicamente de mim, olha aqui, eu tenho roxo pra provar. Mas os roxos que você tá fazendo em você o tempo todo, quando eu pergunto se você quer macarrão e você diz que quer, quando você não quer e você come um negócio de macarrão cheia, ou quando a Mari diz, Andréia, eu vou ficar na sua casa 2 dias e fica 10, e bagunça suas coisas, e quer... Isso tá deixando roxo dentro de você. Então, é importante que a gente comece a valorizar a oportunidade que a gente tem de deixar o roxo ou não ficar. Porque se a gente tá deixando o outro deixar esses roxos dentro da gente, a gente ainda não gosta muito da gente. Ou a gente ainda não conhece muito a gente. Porque se aquilo que a gente gosta, a gente cuida, a gente não deixa machucar. É meio óbvio isso, né? A gente cuida muito bem das coisas. A gente cuida muito bem daquela porcelana cara chinesa, do iPhone 1000 que a gente comprou.
Mas não se desesperem, gente, porque é isso, a gente não foi criado pra se gostar também, a gente foi criado pra ser manado, então a gente precisa partir, inclusive, desse lugar de que eu não gosto de mim hoje, de que eu não me aceito hoje, de que eu não me conheço hoje, de que eu nem sei quais são os meus limites, que se você me perguntar se eu faço no sofá ou faço em cima do teto, eu não sei. A gente precisa partir desse lugar pra chegar no outro, pra chegar no eu sei. Nossa, eu só queria fazer um comentário que eu lembrei de uma coisa péssima, mas no começo de como eu aprendi a lidar com limites, quando eu tava assim, engatinhando no autoconhecimento, que não é a maneira mais elevada, mas é a maneira que eu achei, que eu fingia que eu era outra pessoa. Eu comecei a ver assim, isso aqui que tá acontecendo não tá legal. Eu falei assim, mas e se isso aqui fosse a história da Paula? Aí eu escrevia o que tava acontecendo comigo, e eu falava, gente, se isso estivesse acontecendo com a Paula, eu ia falar, Paula, não dá. Você não pode viver isso aí tá errado. Peraí, essa situação não dá. Então, como eu não conseguia dizer não por mim, eu ficava pensando que era alguém que eu ia dar um conselho, alguém pra quem eu ia falar. E aí eu falava, nossa, se fosse uma amiga que me contasse, se fosse qualquer pessoa de fora, eu ia achar um absurdo. Só que olha a doideira, né? Por quê? Porque a gente tá acostumado com essa história da guerreira, eu aguento. Quando alguém... Olha, uma das coisas que mais me irrita é especialmente quando vem de um homem, um elogio pra mulher e fala assim, nossa, ela aguenta muito, ela dá conta de tudo. É muito forte ouvir isso, né? Quando a gente escuta um filho falando da mãe, ou até uma filha falando da mãe, quantas vezes a gente não escuta assim, não, minha mãe, ela é uma guerreira. O que quer dizer essa guerreira? Ela se atropelou horrores. Ela não teve ninguém do lado. É muito forte se a gente parar pra pensar nisso, sabe? Então, eu fazia assim, no comecinho, quando eu não dava conta de dizer não, vou dizer não por mim, eu falava não, se fosse outra pessoa eu ia falar não, então acho que é não. Eu ia chegar nesse lugar de... Porque eu gostei dessa ferramenta que você trouxe, né? De certa forma é um caminho. Mas queria também que a gente conseguisse ajudar as pessoas a identificar. Como que eu consigo identificar que eu tô no meu limite? Porque às vezes eu nem percebo. E aí me lembra uma história que eu vi nos seus stories, Mari, do copo cheio. Eu até repostei. E aí você veio conversar comigo nos stories. Que é eu conseguir identificar o meu limite, que o meu limite ele ainda precisa ser confortável, né? O copo não precisa estar cheio, porque você não consegue caminhar com ele começa a transbordar, ele começa a derrubar. Então o seu limite é quando o seu copo ainda não tá tão cheio e você ainda tá confortável pra conseguir caminhar com ele. E aí eu queria que a gente trouxesse um pouco, se você quiser explicar um pouco mais dessa analogia, mas também assim, como que eu posso ajudar a galera que tá ouvindo a identificar seus próprios limites? Como que vocês identificam os seus hoje? Bom, essa história do copo, só rapidinho, eu tava dando a mentoria sobre relacionamentos e tava montando a aula, né? Era uma aula justamente sobre limites. E aí eu comecei a ver e a aula tava muito dura, sabe? Tava muito, assim, porque eu via que as pessoas da mentoria estavam muito sem saber como colocar limites, eu tava assim, tem que colocar limite, tem que preencher, é isso. Só que ao mesmo tempo eu via que isso não ia funcionar. E aí, enquanto eu tava preparando essa aula, eu peguei água e eu morava num sítio, e aí eu não gostava de trabalhar em mesa, em coisa, e eu ia lá pra fora. E aí eu fui encher o copo d'água. Só que eu enchi muito, porque eu bebo muita água. E aí no que eu fui andar pra lá, eu derrubei água. Essa água me molhou. E aí eu falei, gente, por que eu pus tanta água? Se eu vou chegar agora com metade do copo no lugar onde eu quero ir, por achar que, sabe, por uma preguiça de ir, voltar e encher o copo, enfim. E aí, depois que o copo ficou aqui, assim, ó, metadinha, eu falei, gente, olha que louco. Com o copo na metade da água, eu posso sair correndo, eu posso dançar, eu posso fazer o que eu quiser, que essa água não vai cair. E aí eu falei, gente, o limite é um lugar gostoso, é um lugar onde eu me sinto protegida. E aí na aula eu pegava esse copo e falava assim, ó, eu consigo literalmente dançar com essa água, com esse copo de água na mão, e essa água não vai respingar em mim, não vai molhar o lugar onde eu tô, não vai respingar em ninguém. E aí pra mim o limite é isso, assim, não é um lugar onde eu tô te dizendo assim, não, este lugar não é pra entrar, é tipo, olha, esse aqui é um lugar onde eu tô bem comigo, onde eu tô me respeitando, onde tudo que acontecer aqui é massa. E eu acho que quando a gente estabelece um limite, eu já sei até onde o outro vai chegar. Então eu fico tranquila. Eu fico muito em paz. Se eu falo pra você assim, ó, a gente vem na minha casa, mas só pode vir no meu quarto e na sala, porque na cozinha tá acontecendo uma coisa que eu não quero que você vá, eu sei que você não vai na cozinha. Então eu fico dançando, eu curto, eu já combinei. Então não vai acontecer nada na cozinha. Então pra mim o limite é esse lugar onde eu fico em paz, onde eu brinco, onde é leve.
como perceber? Você perguntou, né? Achei a analogia da Mari maravilhosa sobre o copo. Acho que a gente normalmente só percebe o limite, sobretudo nós mulheres que temos muito essa tendência de ser assim, a gente só percebe quando a gente explode, quando tipo, né? A gente percebe que foi. Mas esse movimento vocês podem fazer no dia a dia, trabalhando uma coisa que se chama autopercepção. E aí eu vou dar uma dica básica que vocês podem fazer, que é sempre que alguém te perguntar, faz esse exercício por uma semana. Sempre que alguém te perguntar alguma coisa, ou que você precisa tomar uma decisão, respira fundo e toma 3 segundos para perceber como você se sente em relação àquilo. E se a gente não é muito conectada com as nossas emoções, você pode simplesmente se perguntar se seu corpo se abre ou se seu corpo se fecha. Se tem alguma coisa que te puxa para trás ou alguma coisa que te move para frente. Porque o corpo, ele é um mestre. O seu corpo já sabe se você quer o sushi ou não, já sabe se você quer passar a Réveillon em Angra ou em Caraíva. Ele já sabe de tudo, já sabe se você quer transar com essa pessoa no primeiro encontro ou não, sabe? Então, ao invés de você ir numa nada, no automático, faz esse exercício. É claro que você vai falhar várias vezes e tá tudo bem. Às vezes que você falhar, que você comeu o negócio errado, o importante é você se acolher, porque de fato você tá num processo de transição. Então assim, não vamos apressar ninguém aqui, não vamos querer que uma criança que nem anda dê piruetas, né? Mas trabalhe esse lugar de respirar e perceber como você se sente em relação às coisas. Como que eu me sinto quando essa pessoa entra no meu escritório? Como eu me sinto quando eu abro o e-mail dela? Como eu me sinto quando ela coloca açúcar no meu café? Como eu me sinto com o olhar dela? Se interessem pelos caminhos de dentro, assim. Se interessem pelo que está acontecendo dentro de você. Porque é esse o grande termômetro do limite. É esse o lugar onde vocês vão conseguir ver esse copo tá cheio, esse copo tá muito vazio. E aí vocês vão conseguir, como a Mari trouxe, ir entendendo essa dosagem. Porque às vezes o copo tá muito baixo. Tipo, não, a Mari pode ficar na minha casa mais uns 5 dias. Só que, cara, de repente, no 3º dia, o copo já tá quase cheio. Porque é isso também. A decisão que eu fiz ontem, hoje, ela já pode ser mudada completamente diferente. Se ontem eu decidi uma coisa, pode ser que daqui a 2 horas mude. E sim, gente, vai mudar. E para fechar minha fala aqui, é importante lembrar que a gente não é uma máquina, que a gente é cíclico e que as emoções elas mudam e as nossas sensações perante as coisas também. Então não se julguem se o limite que antes era 100, agora é 2. Tá tudo bem? Assim, é muito lindo isso que a Bá falou, que é esse lugar da sutileza, né? Dessa percepção muito sutil, porque todos os processos mais profundos que aconteceram na minha vida, de qualquer coisa, sempre começaram no corpo. O corpo avisou antes. Então, assim, eu tenho até hoje uma falha de cabelo aqui. Ó, vocês conseguem ver. Quem tá ouvindo não vai ouvir, mas eu tenho até hoje uma falha bem... Não, pode imaginar. Quem tá ouvindo, imagina. Bem grande. Imaginem, no topo da minha cabeça, eu tenho uma falha de cabelo mesmo, grande, por ter vivido uma situação, há alguns anos, assim, de super autoabuso, assim, de não dizer não, e de ser essa pessoa do tanto faz. E aí eu vivi um processo muito grande que começou pelo corpo. Eu não tava identificando, eu nem sabia o que era limite, o que não era, o que eu tava fazendo, o que eu deixava de fazer. Mas o meu corpo começou a adoecer. E começou, assim, quedas de cabelo, de eu passar a mão e cair tufos, né? Então, o que a Bárbara tá falando é um lugar super elaborado, né? Dessa percepção do abrir e fechar, que hoje a gente tem. A gente trabalha com isso, a gente faz todo dia alguma coisa em relação ao corpo e tudo mais. Mas prestar atenção também nessas grandes coisas, que eu imagino que muita gente que esteja ouvindo agora vá perceber, falar assim, nossa, peraí, a pressão tá alta, assim, sabe? Olhar pra exame mesmo, falar, eu acredito que toda doença tem fundo emocional, toda, pra mim. Então, é sério, se tá fora, tem uma coisa dentro muito profunda, e se puder perceber nessa sutileza que a Bá falou, é a melhor prevenção de todas. Mas se já tiver aí o problema, vai investigar. Por mais que você consiga resolver, e eu optei por ir resolvendo emocionalmente, então eu tô até hoje, gente. Isso aqui é um processo de 5, 6 anos atrás, mas assim, eu tô até hoje esperando esse cabelinho crescer, porque eu tô curando um dia após o outro pra ter uma cura efetiva, né? Não adianta só passar um sprayzinho aí pro cabelo crescer. Isso pra mim não vai resolver o cerne da questão. É tratar o sintoma, mas não a causa, né? Uhum. Por isso que a gente volta e fica doente de novo.
Eu lembrei de uma pergunta que talvez possa ajudar também quem tá ouvindo, que uma vez eu tava numa situação horrível e me ensinaram, que é: o que eu gostaria se ninguém fosse se machucar, questionar ou duvidar do que eu quero? O que eu realmente queria? Se eu fosse a rainha do mundo e o meu pedido é uma ordem, o que eu gostaria? Então também para quem tem processos muito mentais e dificuldade de sentir um pouco, pergunta se você pudesse tudo, o que você sentiria? Nossa, muito boa essa pergunta, Vá. Muito boa. Sim, uma amiga me fez uma vez que eu não sabia se eu me separava de uma relação há uns anos atrás. Ela falou: se ninguém fosse se machucar, se ninguém fosse questionar, se tudo fosse dar certo depois disso, o que é? Porque nesse lugar tá a sua verdade mais verdadeira, mais absoluta. E desse lugar, né, como eu banco isso? Porque assim, beleza, agora eu sei que se eu sair dessa relação, se eu sair desse emprego, se eu sair dessa situação, eu vou ser mais feliz. Só que assim, ainda assim, eu sinto medo. Eu tenho dificuldade de bancar essa minha verdade. Por que é tão difícil? Primeiro, acho que eu quero, assim, chegar nessa raiz, porque talvez entender por que é tão difícil bancar a minha realidade, bancar a minha verdade e estabelecer limite, possa ajudar as pessoas. Então, acho que eu quero, assim, entrar um pouco nisso. Por que é tão difícil eu estabelecer limite e bancar a minha realidade, a minha verdade? Por que é tão difícil, André? Eu acho que a gente não é acostumado a sentir emoções desconfortáveis. E a gente não é acostumado a saber que a gente sobrevive a elas. Todos somos muito mimados emocionalmente. A gente não sabe sustentar aquele desconforto e sustentar todas as emoções que vão vir com aquele desconforto, porque parece ridículo. Mas quando eu falo: não, Mari, você não pode ficar mais na minha casa, eu tenho um morro de medo que a Mari nunca mais olhe na minha cara, que a Mari tipo, e às vezes as coisas, gente, elas têm a ver com traumas muito antigos dentro da gente. Então eu acesso muita rejeição, acesso abandono, que tem a ver com questões da minha primeira infância, mas que eu estou a minha vida inteira, seja lá quantos anos você tem, fugindo disso. Então, se eu fujo disso, porque de fato, vamos pensar que um processo traumático, ele é sempre um momento em que você foi exposto a algo que você não deu conta, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente. Então, para sobreviver, o que eu faço? Eu normalmente congelo e aquele trauma ele fica ali no meu corpo em algum lugar. E para sobreviver, eu vou vivendo a minha vida com aquele lugar guardado ali, e aquele lugar se torna essa grande caverna do dragão em que eu não ouso passar na frente, porque eu não sei o que tem aí. Então eu vou viver minha vida inteira fugindo de sentir aquela rejeição, de sentir aquele abandono, e eu ouso dizer que o processo de enfrentar esse monstro, ele se assemelha um pouco à ideia da morte, assim, porque é quase como se fosse um medo tão profundo que a sensação é que se eu colocar um limite na Mariana, eu vou morrer. Eu não sei o que vai acontecer, e de fato tem a morte de um eu ali, né? Tem um eu que é o eu bonzinho que finda naquele momento que eu coloco o meu limite, mas a gente está falando sobre uma sociedade que não ensina as pessoas a sentir, uma criação que não ensina as pessoas a sentir e que não ensina que eu consigo atravessar e me encontrar do outro lado, que eu acho que é o grande presente, porque depois de ter, né, de falar pra Mari, você não pode ficar aqui, e achar que eu sou a pior amiga do mundo, e sentir muita culpa, e sentir muito medo, e sentir muita solidão, e sentir muito abandono, tem um lugar que eu falo: uau, eu tô vivendo o que eu queria, que é: minha casa tá vazia, eu tô tranquila, eu não tenho que ficar fazendo comida, entretendo o convidado. Então tem um encontro com você que é gostoso, mas pra gente chegar nisso, a gente precisa bancar o desconforto. Eu sinto que isso da dificuldade de bancar a verdade é que eu falo muito de sonho, né? Eu sou a louca dos sonhos, eu quero que todo mundo viva sonhos. Eu falo muito de vida extraordinária, né? Eu lembro a primeira vez que eu falei assim, relacionamentos extraordinários, acredito em relacionamentos extraordinários, quero viver e vivo uma vida extraordinária, acredito na construção diária disso. Eu fiquei apavorada quando eu falei alto. Eu pus o nome do meu curso de relacionamentos extraordinários, né? E aí quando eu falei gente, relacionamentos extraordinários, vida extraordinária, tal. E por que aí quando eu vi um super frio na barriga nisso, eu falei: cara, quando eu falo alto o que eu quero e o que eu acredito, eu preciso bancar isso. Como é que eu banco? E aí, quando eu dou um limite, ou quando eu falo que eu não quero, ou quando eu falo que eu quero, eu preciso bancar aquilo. Só que quando eu banco aquilo, é quase como assim, pensa que você quer muito, muito, muito uma coisa. E aí você tinha várias desculpas, tipo, não dá pra ter essa coisa porque eu não tenho dinheiro, não dá pra eu fazer essa coisa porque minha família não me aprova,
não dá pra fazer essa coisa porque essa coisa é em outro país e os aviões não estão voando, sei lá. Agora imagina que aquela situação que a Bárbara falou, né? Imagina que não tem mais nenhum problema. Você tem todo o dinheiro do mundo, você tem a aprovação da sua família, de todos os seus ancestrais, todos os aeroportos estão voando com passagem grátis pra qualquer lugar do mundo, tudo tá livre pra você. Aí você vai ter que bancar muito aquilo que você quer. Aí você vai ter que ser muito sincero com essa sua verdade, sabe? E aí, assim, acho que um exemplo muito simples disso é, pensando em relacionamento, que é o que eu mais falo, é aquela velha história de você quer muito uma pessoa. Nossa, quero muito, muito, muito ficar com ela, mas não dá, ou porque ela namora, ou não dá porque ela mora longe, ou não dá por causa de qualquer coisa. De repente, essa pessoa termina o namoro e vem morar na sua cidade. E ela te quer. Às vezes você não quer mais ficar com essa pessoa. Porque o que você gostava era de alimentar a ideia de como seria, entende? Só que agora que é possível e que o mundo inteiro se abriu para que a sua verdade aconteça e para aquilo que os seus sonhos maiores podem imaginar, se não der certo, a culpa é sua. E não tem a quem culpar. Eu não posso falar assim, ai, os meus pais não me incentivam a fazer isso, se eles estiverem incentivando agora. Ai, eu não tenho dinheiro se eu ganhar na loteria. Então eu acho que às vezes essas crenças, né, que a gente cria, que trazem obstáculos, elas nos servem para muita coisa. Elas nos protegem. E nos protegem dessa queda, nos protegem do fracasso. E como a Bárbara falou, nós somos muito mimados emocionalmente. Então, assim, a gente não gosta de fracassar. É horrível sentir o fracasso, né? Quando alguém fala, e eu e a Bárbara acredito que temos uma linha muito parecida, assim, né? Quando alguém chega e fala assim, ai, eu tô triste, ai, eu tô fracassada, eu tô com medo. A primeira coisa que eu falo, que eu acho que a Bá também deve falar, é assim, sente o fracasso, sente a tristeza, sente a dor. Não é assim, bola pra frente e vamos viver a vida. É fica aí um pouquinho, vê como é que é esse lugar ruim, chato, duro. Ai, gente, eu ia até entrar nesse lugar de como eu sustento esse desconforto ou como eu atravesso, mas acho que vocês já deram esse lugar de sentir, né? Não sei se a Mari sabe, a Bá sabe, mas eu também sou Quantum Bean, né? Eu também sou terapeuta em escuta das emoções. Quantum Beaner. Ai, gente. E ainda assim, né, mesmo sendo formada, ainda é um desafio olhar para as minhas emoções. Ainda é desconfortável. E tem dias que eu super sinto que eu tô ansiosa, que eu tô precisando escutar algo, e ainda assim eu fujo. E aí eu falo, tá, mas à noite eu faço isso, mas à noite eu vou dar uma encarada, porque agora eu tô no meio de uma reunião, eu tô num trabalho, eu vou ter reunião daqui a 5 minutos, eu vou fazer isso agora não. Aí eu fico fugindo, dando várias desculpinhas. Obviamente que depois que eu paro pra escutar e permitir, fazer todas essas perguntas, sabe? E se tudo fosse possível, né? Tirar um pouco dessas crenças, eu consigo andar pra frente, assim, me sentir melhor. E ainda já acho que uma das minhas últimas perguntas, se não for a última, eu acho que é esse lugar do comunicar os meus limites. Que beleza, identifiquei meus limites, me senti, olhei pro meu corpo, permiti sustentar esse desconforto e falar, cara, eu vou comunicar meu limite. E agora? Eu decidi que vou bancar esse desconforto. Tem maneira, assim, menos pior de comunicar limite? Como comunicar limite e não perder amigos, né? Uma fugitiva. Não dá pra ter tudo, né? Mas se der pra ser menos pior, não matar ninguém no meio do caminho... E aí, o que vocês sugerem? Nossa, André, eu acho que é um processo, sabia? Eu acho que, tipo, pensando na minha história, que eu acho que é na minha biografia, que é aquilo que eu domino mais do que a história de qualquer pessoa, ou enfim, eu sinto que o começo, ele é escorregadio, sabe? Sobretudo se você vem vindo numa trajetória de não colocar limite. Então eu percebia que às vezes eu colocava limite porque eu sabia que eu precisava e eu já tava muito brava, e ela saía meio ríspido, e às vezes uma coisa que aconteceu muito comigo, e eu sempre falo para as pessoas que se consultam comigo, assim, eu coloquei por muito tempo limite, Andréia, depois de já ter sido atravessado. Então, olha que engraçado. Quando eu comecei a atender as pessoas, eu atendia por um preço popular. Não era muito, muito caro os meus atendimentos. E aí, várias pessoas marcavam comigo e depois falavam, mas eu não posso pagar. E aí eu falava, não, tá bom, então pra você eu vou fazer de graça. Ou vou fazer, tipo, por metade do preço popular. Só que aquilo era um autoabuso pra mim. Porque, cara, era 1 hora do meu tempo. Não ia dar 1 hora do meu tempo, né, de graça pra alguém. E às vezes não eram nem pessoas que estavam, de fato, em situações de vulnerabilidade social. E aí, às vezes eu marcava atendimento e depois eu voltava
voltava atrás. E eu falava, tipo, olha, a gente tem um atendimento marcado, mas realmente é um limite pra mim, que eu só consigo fazer atendimento popular por esse valor. Se você não puder fazer por esse valor, então você me procura quando você puder, ou não, né? A gente não faz isso acontecer. Ou eu dizia que alguém podia ficar na minha casa, e aí 2 dias depois, eu tô usando esse exemplo da casa, né? Ou 2 dias depois eu ligava pra Mari e falava, nossa, Mari, eu te falei que você podia, mas você não podia. Por que é importante dizer isso, André? Porque quando a gente tá na manada, a gente responde muito no automático. E a vida tem um timing tão rápido que ela pede que decisões que às vezes precisam de tempo, e eu grifo isso, decisões precisam de tempo, gente, tempo de percepção. Decisões que precisam de tempo sejam atropeladas. Então é melhor que eu desatropele do que eu fale, mas eu já falei pra Andréia, sabe? E se a Andréia é de fato minha amiga, minha companheira, uma pessoa que eu posso contar, ela vai entender, né? No Quantum Bean a gente até fala quando alguém coloca um limite, obrigada por cuidar de você. E quem não consegue ver a beleza disso e quem não respeita seus limites, também acho importante dizer isso no podcast de limite, quem não respeita o seu limite não merece estar na sua vida, gente. Não duvidem de si mesmas ao decidir se afastar de alguém que não respeita seu limite, porque limite não é negociável. Limite é as condições de temperatura e gasosa, sei lá, não sei, era péssima em química, não sei o nome dessa frase. E pressão. Obrigada, como que é? Condições normais de temperatura e pressão. Ótimo, os limites são as minhas condições mínimas de temperatura e pressão para que eu consiga existir bem, sabe? A minha água não vai ferver se eu não tiver nisso, ou ela não vai ferver bem. Então, nossa, nem sei onde eu fui parar nesse lugar que você falou aí, viajei aqui, mas é isso. É sobre isso. Muito bom. Também concordo super que é um processo, infelizmente não há uma receita de bolo aqui, mas assim, no meu processo eu sinto que eu tive um grande prazer, assim, de conviver com o que a gente chama de tribo, né, da mesma tribo. Eu convivi literalmente numa casa, assim, com pessoas que tinham feito os mesmos cursos que eu, de terapia, de relacionamento, de sexualidade. Então, assim, a gente tinha as mesmas ferramentas. E aí eu vivi 1 ano praticamente nesse laboratório, né, de vamos testar essas ferramentas. Então, foi mais fácil. Eu digo que foi mais fácil pra mim nesse sentido, porque a gente tinha, como você estudou o Quantum Bean, e para quem tá nos escutando, é uma técnica, né, de escuta profunda nas emoções, onde a gente não julga as emoções. Então, se a pessoa chega com raiva, eu vou falar, sim, tá sua raiva. Se você chega com inveja, tá bom, sente a inveja. Ela não é melhor ou pior do que a alegria, né? E aí, a gente tinha um cantinho na casa, cheio de almofada pra socar a almofada no chão, pra gritar. Então, assim, eu vivi cenas de... Eu tô almoçando com esses amigos, todos terapeutas, todos que fizeram os mesmos cursos e tal. E aí alguém falava alguma coisa que me incomodava, antes de comunicar, eu levantava no meio do almoço, ia pro cantinho, socava o travesseiro, gritava, aí eu voltava e falava, olha, Joana, quando eu escutei o que você falou, pegou, sabe, meu corpo, só que eu tinha essa linguagem, sabe, aí meu corpo travou. Então eu tava nesse lugar mais seguro. Mas o que eu posso dizer que eu gosto muito da comunicação não violenta, pra poder comunicar os limites, né? E aí, assim, de uma maneira bem prática, a CNV, né, que a gente chama comunicação não violenta, ela tem 4 passos, que eu acho que é o mais basicão, assim, pra gente entender, que é observação. Então, primeiro eu só olho qual é a situação que tá acontecendo, sem julgamento nenhum. Eu gosto de trazer o exemplo bobo da toalha molhada. Então, a pessoa chegou em casa, jogou a toalha molhada na minha cama. Então, eu observei qual é o fato. Ah, tem uma toalha molhada. Depois qual é o sentimento que aquilo me traz. Primeiro que meu corpo fica incomodado, fica esquisito, e eu sinto que meu espaço foi invadido. Eu me sinto triste. Entendi a necessidade, a emoção. Depois qual é a necessidade que eu tenho. É o terceiro passo. Do que eu preciso? Bom, eu preciso que a minha cama fique quentinha quando eu vá dormir à noite. Eu preciso que a minha cama não esteja molhada. Essa é a minha necessidade, que a minha cama esteja seca e que a toalha não esteja ali. E aí o último passo, que é essa comunicação, é um pedido claro e específico. E aí é muito importante a gente lembrar que o óbvio precisa ser dito. Que assim, é claro, gente, com a toalha molhada em cima da cama vai irritar e vai molhar e é uma questão. Mas
Não esperar que o outro imagine que eu vou ficar chateada com aquela toalha em cima da cama. E falar o básico. Só que não adianta eu falar assim, pô, toda vez, hein, toalha em cima da cama. Isso não diz nada. Isso diz pro outro, nossa, que chata. Isso diz pro outro, nossa, ela tá incomodada. Isso não diz o que fazer. Então eu preciso trazer um pedido claro e específico. Então, olha, quando eu vejo a toalha em cima da cama, que é a observação, eu sinto que meu espaço foi invadido, que é como eu me sinto. E eu preciso que a minha cama fique quentinha, que é a minha necessidade. E o meu pedido pra você é que você coloque a toalha no varal. Pode ser? Ponto. E de novo, o mundo seria perfeito e maravilhoso se a gente sempre pudesse comunicar na CNV. Mas ter a comunicação não violenta ali como num radar, e o que eu mais gosto da CNV é que é uma comunicação que o autor, ele fala que quando a gente usa a comunicação não violenta, eu tô enriquecendo a vida do outro e enriquecendo a minha vida. Então esse pedido que eu tô te fazendo é para que a nossa casa fique organizada, para que a nossa cama fique quentinha, para que a nossa vida seja extraordinária. Então eu acredito muito na comunicação não violenta como um caminho para isso. Eu também. Pra quem tá ouvindo, a gente tem um episódio aqui de comunicação não violenta no podcast, é um dos mais ouvidos. Tô nele como convidada, desculpa, gente. Uau. E teve um recentemente que saiu sobre feedback, que também a gente fala bastante sobre a intenção de quando você dá um feedback e de quando ele realmente é um presente, de quando ele é uma falácia. Então, vou deixar nas referências pra vocês escutarem também. Acho que só pra eu enriquecer, eu gostei muito de você falar desse enriquecer, e me lembrou quando a Bá também falou de tempo, né? Me lembrou que as relações, elas precisam ser cultivadas. Precisa desse tempo, desse carinho, né? Então, tem um lugar de um autocarinho, que é eu me olhar, me identificar, saber o que eu quero, o que eu não quero, ter coragem, me escutar, ter coragem de comunicar, mas também respeitar a humanidade do outro, né? Que é uma coisa que a Bá falou pra mim recente também, e eu fiquei, caralho. Olhar o outro, olhar pra humanidade do outro quando eu for comunicar. Então, se eu tô com muita raiva naquele momento, dá uma respirada, faz um pontumbim, soca uns travesseiros. Se você tiver em casa, se você não tiver, vai dar uma volta, vai tomar um café, e aí pensar em como você pode colocar de uma maneira em que você não vai também esquecer que o outro é um ser humano, né? Que a outra pessoa que tá ali também é um ser humano, mas também não se desrespeitar, não também, deixar pra lá. Uhum. Se você puder comunicar, comunica. Eu tô nesse lugar hoje, assim. Tudo bem, passou, não tô mais com tanta raiva, não foi tudo isso, mas me atravessou. Eu quero validar que me atravessou e eu quero poder comunicar que aquilo me atravessou de alguma forma, sem necessariamente botar a culpa no outro. Então acho que é isso, acho que eu tô tentando partir pra esse lugar agora, mas não é todo dia que a gente acerta. E aí ter também esse lugar de carinho, né, com a gente mesmo, quando a gente não acertar. E Andréia, eu vou fazer um adendo aqui antes de terminar, porque você trouxe essa fala maravilhosa, eu senti de trazer duas coisas, que é a escolha de não comunicar é uma escolha de comunicar, porque quando você não comunica, você vai comunicar passivo-agressivamente. Então, como a Mari trouxe no exemplo da toalha, se ela não falar, ela vai ficar falando, nossa, de novo a toalha? Nananana. A gente salta esses comentários que são lembretes de que o limite foi violado, mas de uma pessoa, né, de um corpo que ainda não sabe como colocar aquele limite. Então, assim, a gente sempre vai comunicar. E essa decisão que você trouxe de, mesmo que for muito pequenininho, eu vou falar, é também um presente que você está dando para si mesmo e para outra pessoa, porque quando uma pessoa atravessa muitos nossos limites e a gente vai guardando, normalmente a nossa resposta é cortar ela da nossa vida, depois de um tempo. Então é um presente que você está se dando de manter aquela relação, ou pelo menos tentar mantê-la. Então que lindo a gente poder falar disso, a gente poder fazer isso, a gente poder entender que ou eu comunico, ou eu comunico violentamente, passivo-agressivamente, ou eu comunico humanamente, talvez, né? Requer tanta coisa, né? Requer coragem, requer tempo, requer uma autopercepção. E aí, trazendo pro mundo dos negócios, né? Quando a gente fala muito dos papéis, responsabilidades, dos acordos, ter esses momentos com seus times, com seus liderados, com as pessoas que trabalham com você, com seus pares, de criar esses combinados, criar esses acordos. Poxa, isso aqui estava no seu papel fazer, era parte da sua responsabilidade. O que te impediu de fazer? Tu precisa de ajuda? Então, ter essas conversas e também, eu lembro muito do Panda falando que também fazia parte desse podcast, né? Beijo, Panda, você tá ouvindo? Que era uma coisa que ele recorria muito aos acordos. E isso fazia com que ele tretasse muito menos, porque não é, eu não gostei, ou eu acho que você deveria fazer tal coisa. É tipo, gente, a gente fez um acordo, precisamos rever esses acordos? Então a gente vai gastar um tempo de qualidade aqui pra falar sobre isso. Se não precisamos, você pode cumprir esse acordo, ou você de repente
quer se retirar desse papel. Energizar esse papel não faz mais sentido pra você, não tá conseguindo colocar energia nele. Quando a gente fala dos papéis, né? Tipo, hoje eu sou uma coordenadora, hoje eu sou uma podcaster. É um papel que eu energizo dentro da minha empresa. Então, se eu não tô conseguindo cumprir os acordos que meu papel foi colocado ali, será que faz sentido eu continuar nele? Então, acho que também isso fica a dica aí pra vocês. Meninas, obrigada de coração, assim, nossa, que lindo receber vocês, sabe? Tô muito, muito honrada, muito lisonjeada de receber pessoas que eu admiro tanto. E quero pedir pra vocês darem seus recados finais, também falar das suas redes sociais, pra quem quiser se conectar com vocês, por favor. Obrigada por esse encontro, né? É muito gostoso poder falar com bastante liberdade, né, sobre esses assuntos e ir sentindo o campo, entendendo. E, de novo, pra mim, assim, por mais que eu esteja no papel da terapeuta, da mentora e de tudo isso hoje, eu sempre comemoro esses momentos, sabe? De olhar e falar assim, poxa, eu realmente estudei essas coisas que eu tô falando, eu realmente testei, eu realmente tô validando e a gente vai crescendo junto, sabe? Eu acho que quando a gente tá em grupo e vai trocando as experiências, nossa, a gente cresce horrores, e aí tem frases, né, que a gente pega umas das outras e que nosso sistema aqui, ó, foi gravando um pouquinho mais. Hoje a gente sai daqui com os limites mais firmes ainda, então é muito especial falar sobre esse tema. Bom, vocês podem me achar no Instagram como projeto.awake, awake de despertar, né, AWAKE, e é ali que eu falo sobre isso tudo de autoconhecimento. Vou adorar conhecer vocês e trocar um pouquinho mais de ideia sobre isso. Queria agradecer a você, Andréia, agradecer a você, Mari, agradecer a você que passou aqui também uma hora ouvindo a gente. É sempre um prazer e um desconforto, porque também se abrir para falar em público, assim, desse tipo de narrativa, assim, é sempre muito bom pra gente se rever, assim, pra gente se visitar. Isso pode ser bem desconfortável às vezes, mas eu agradeço muito esse espaço aqui. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco mais do que eu aprofundo, do que eu trago, vai ser um prazer trocar com vocês. Você pode me encontrar no Instagram como Bárbara Eliodório, ELIODDORI. E vai ser um grande prazer trocar com vocês, conhecer mais vocês. E se você quiser também entender, né, um pouquinho mais do que a Mari também, né? A gente tem linhas e abordagens bem parecidas. Estamos falando quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de limite e outras temáticas que a gente aborda. Obrigada, Andréia. Meninas, obrigada de novo. E obrigada pra quem tá até aqui escutando a gente. Se conecta com a gente no Instagram. Temos também o grupo no Telegram, nossa comunidade. Entrem lá pra gente trocar ideia e vocês dizerem o que vocês estão sentindo e como vocês colocam o limite hoje no dia de vocês, tá bem? Um beijo grande. Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.